As cortinas do tabernáculo. Este é o assunto que nós iremos comentar neste vídeo, tema da lição do próximo domingo da Escola Bíblica Dominical. E é muito bom ter você aqui conosco. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. E se esta é a primeira vez que você está assistindo a este canal, eu quero recomendar que você se inscreva nele, que você compartilhe este vídeo, que você acione o sininho para ser informado dos próximos vídeos que nós iremos postar e que também você curta e comente as nossas postagens, porque isto nos ajudará a continuar com este trabalho e também você estará contribuindo para a gente prosseguir com a divulgação da palavra de Deus. O texto áureo da lição deste domingo está na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios e diz o seguinte o texto: Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. O apóstolo, quando escreve esse texto, ele está se referindo justamente a toda a estrutura do tabernáculo, as suas cores, os seus metais, as suas partes, as cortinas. Ele está falando que aquele tabernáculo que Moisés levantou no deserto, com todo aquele ritual, era uma simbologia daquilo que viria a ser real através da igreja do Senhor. Portanto, quando nós estudamos as lições a respeito do tabernáculo, nós estamos, na verdade, estudando verdades espirituais que devem ser aplicadas na vida da igreja, que devem ser aplicadas na vida de todo aquele que está seguindo a Jesus Cristo. E eu gostaria de ler com você um outro texto nas Sagradas Escrituras, mas antes eu quero ler os tópicos da lição para que você possa se nortear durante o comentário da lição. O primeiro tópico ele vai falar sobre as cobertas e as cortinas do tabernáculo. O segundo tópico ele vai falar sobre o cortinado do pátio do tabernáculo e, por fim, o terceiro tópico vai falar sobre as cores das cortinas do tabernáculo. No Evangelho de João, no capítulo 14 e no versículo 6, tem um texto que é bastante conhecido de todos nós, que eu gostaria de ler para poder embasar o comentário que vamos fazer a partir de agora a respeito desta lição. É uma resposta que Jesus está dando a um dos seus discípulos, a Tomé, quando Jesus falando a respeito da sua ida para o Pai, e Tomé diz: Senhor, nós não sabemos para onde vai. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 5, disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E ele faz a pergunta: e como podemos saber o caminho? Ao que Jesus lhe responde, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E você pode estar agora se perguntando o que esse texto que nós acabamos de ler tem a ver com o assunto que nós estamos comentando. O que acontece é que os hebreus chamavam as entradas do tabernáculo ou as portas daquele tabernáculo de o caminho, a verdade e a vida. O tabernáculo ele tinha 3 portas. A porta do pátio, que era a porta que dava acesso a entrar naquele tabernáculo. Esta era a maior porta que existia. Ela tinha aproximadamente 10 metros de largura por 2,5 de altura. E os hebreus chamavam aquela porta de o caminho. Esta porta por si só já traz uma mensagem para nós a respeito do convite que Deus faz a todas as pessoas. Deus faz o convite a todas as pessoas para que elas possam entrar no tabernáculo, para que elas possam se aproximar dele. Observe que a porta é bastante larga. Porém, à medida que a pessoa entra no tabernáculo, este caminho ele vai se afunilando, ele vai se estreitando até se deparar na porta da tenda da congregação. Então os hebreus chamavam aquela primeira porta de o caminho. Após passar pelo altar e passar pela pia de bronze, existia outra entrada ou a outra porta que dava acesso ao lugar santo,
onde estava o candelabro, onde estava a mesa dos pães da proposição e onde estava também o altar do incenso. A esta porta, que era uma porta mais estreita, os judeus chamavam-na de a verdade. E por fim, a porta que dava acesso ao lugar mais particular do tabernáculo, chamado de Santo dos Santos, onde estava a arca do concerto da aliança de Deus com Israel, aquela porta era chamada de a vida. Por isso, quando Jesus está respondendo a Tomé e está dizendo, eu sou o caminho e a verdade e a vida, Jesus está fazendo uma referência de si mesmo com o tabernáculo que Moisés levantou no deserto. Jesus está dizendo aos seus ouvintes que toda aquela estrutura, que toda aquela riqueza de detalhes, que toda aquela beleza que existia no tabernáculo, com todas as suas cerimônias e seus rituais, apontavam para ele mesmo. Então Jesus está ali afirmando, eu sou o cumprimento, eu sou na verdade a realidade daquela simbologia. Então quando nós lemos Jesus dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, nós temos que lembrar que ele está se referindo exatamente a todo o processo que alguém precisa fazer para se chegar a Deus. E todas aquelas portas estavam cobertas por cortinas, que é o assunto da lição que estamos comentando aqui. Na porta ou na entrada do pátio existia cortinas de 4 cores. Existia cortinas na cor azul, cortina na cor vermelha, também chamada de carmesim, cortina na cor escarlate e cortina na cor branca. Estas cores também têm um significado para nós, tem uma aplicação espiritual, de verdades espirituais para nós. Então, quando ele diz, eu sou o caminho, ele está dizendo, passe nesta primeira porta. E após você entrar na primeira porta e passar do altar e da pia de bronze, que inclusive foi tema de assunto estudado nas lições anteriores, você vai se deparar com a porta, e esta porta é a verdade. Você, após atravessar pela porta da verdade, estará no lugar de uma melhor intimidade com Deus. Você estará no lugar santo, onde estão esses objetos que apontam também para verdades espirituais da Igreja do Senhor, e serão temas de estudo das próximas lições, e nós também estaremos comentando aqui nestes vídeos que estamos fazendo. Após passar pela porta, após estar dentro do santo, o peregrino poderia agora avançar na sua caminhada de encontro a Deus, e ele passaria pela porta chamada a vida, e estaria agora numa dimensão espiritual profunda com o Senhor. Então este é o convite que Deus faz através desta lição. Você precisa buscar cada dia mais se aproximar de Deus. Então, querido, a lição está tratando exatamente destas cortinas, também usadas como cobertura. Eu quero chamar a sua atenção para a maneira como Deus diz a Moisés para a construção e para a montagem deste tabernáculo com todo o seu material. Deus manda que ele comece a confeccionar, a construir as cortinas. Primeiro, as cortinas que ficariam no interior do tabernáculo. Depois, as cortinas que estariam mais na parte externa. Então Deus diz para ele começar a fabricar as cortinas de linho fino, que seriam bordadas de azul, de púrpura e de escarlate. Depois, ele deveria fazer o segundo conjunto de cortinas, que seria de peles de cabra, e depois o terceiro conjunto, que seria de peles de carneiro tingidas na cor vermelha, e por fim, as cortinas de pele de texugos, em algumas versões diz pele de golfinho. Então veja que Deus está dizendo, você primeiro faz as cortinas mais internas e depois as cortinas externas. E na hora de montar o tabernáculo, esta montagem deveria seguir exatamente esta ordem. E qual é a lição que isso tem para nós? A lição que isso tem para nossas vidas está exatamente
no versículo da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 23, onde ele diz que todo o nosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Observe que o apóstolo está falando exatamente do processo de transformação, do processo de santificação. Uma mudança real e verdadeira na vida de uma pessoa, ela não acontece de fora para dentro, ela acontece de dentro para fora. O interior é mudado e somente depois é que estas alterações, estas mudanças, essa transformação serão externadas. Então é essa mensagem que é passada quando Deus ordena a Moisés a maneira, a sequência, como ele deveria confeccionar estas cortinas e como elas deveriam também serem organizadas ou serem montadas para cobrir aquele tabernáculo. O tabernáculo, ele tinha 3 partes, como nós já estudamos. Ele era composto por um pátio, ele era composto pelo lugar chamado Santo e também pelo lugar chamado Santo dos Santos. No pátio havia um cortinado que formava a cerca. O pátio era construído por de colunas, feita de madeira de acácia, revestida com cobre, e aquelas colunas, ligada àquelas colunas, estavam as cortinas de linho fino, as cortinas brancas de linho fino, fazendo exatamente a separação entre o povo que estava fora e o tabernáculo. Então isso revela para nós uma verdade. A verdade é de separação. A palavra santidade, na verdade, significa ser separado. Quando Deus ordena que aquele tabernáculo e todos os seus objetos estivessem separados através de uma cortina de linho fino, e o linho fino aponta para a santidade, para a justiça, para a pureza, Deus estava revelando a Moisés que o santo não se mistura com o profano, que o impuro não se mistura com aquilo que é impuro, e que todos quanto estavam fora, estavam afastados, estavam separados, e que era preciso entrar através da porta do pátio para ter início a um relacionamento com Deus. Depois Deus diz para construir as cortinas que fariam parte da porta do pátio. E essas cortinas estavam na cor azul, na cor carmesim, na cor escarlate e na cor branca. E aponta para Jesus e para a sua obra executada na cruz do Calvário em favor de toda a humanidade. A cor azul, que faz referência ao céu, nos traz uma verdade de que Jesus é divino. Jesus veio do céu. João disse, o verbo se fez carne. Está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é divino. E mesmo sendo Deus, e mesmo sendo os céus a sua real morada e habitação, representada ali naquela cortina de cor azul, Jesus tomou a forma humana. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, e a partir do versículo 5 por diante, ele vai dizer que Jesus esvaziou-se da sua glória, aniquilou-se a si mesmo e tomou a forma humana. E mais ainda, humilhando-se, tomou a forma de servo e, humilhando-se ainda mais, morreu em morte de cruz. Então aquela cor azul aponta para a origem de onde veio o nosso Salvador morrer numa cruz por mim e por você. A cor carmesim aponta exatamente para o preço da redenção. A minha redenção, a tua redenção, a minha salvação, a tua salvação foi paga com preço de sangue. Pedro, escrevendo, ele disse que nós não fomos comprados nem por ouro, nem por prata, nem por ou por qualquer outra pedra preciosa, mas nós fomos comprados
pelo sangue de Jesus. E aquela cortina, ali naquela porta, na cor vermelha, ela revelava exatamente esta verdade. Apontava para o sofrimento que nos traria a redenção. A cortina, na cor escarlate, ela aponta para a realeza. Ela vai dizer que mesmo tomando a forma de servo, mesmo morrendo em morte de cruz, ele permanece rei. E por fim, a cortina na cor branca fala de justiça e de santidade. E está dizendo a todo peregrino que entrava por aqueles portões, que entrava por aquela porta, que a partir daquele momento ele estaria estaria iniciando um relacionamento com Deus, que iria exigir dele pureza e santidade. Então, esta mensagem está presente naquelas cortinas colocadas nas portas do tabernáculo. Na porta que se chamava o caminho, na porta que se chamava a verdade e na porta que se chamava a vida. E depois, Deus vai dizer para Moisés a maneira, o modo como ele deve construir as cortinas que fariam parte da cobertura. E eu quero começar falando pela cortina mais externa, a cortina feita de peles de texugo. Era a cortina maior que existia e que ela cobria todo aquele tabernáculo. E aqui está uma mensagem, uma lição muito grande para nós. Por quê? Porque aquela cortina ou aquela cobertura, ela não tinha nenhuma aparência. Ela não tinha nenhuma beleza, ela não tinha nenhuma estética. Quem estava de fora olhando para o tabernáculo não conseguia enxergar a glória e a beleza e a riqueza de detalhes que estava no seu interior. Aquela cortina feita de peles de texugo, numa cor escura, ela era feita de um material extremamente resistente para suportar as intempéries do tempo, para não se desgastar com o tempo, mas ela não revelava ou não mostrava nenhuma atração, nenhum atrativo. E isso nos leva a um texto a respeito de Jesus, que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, que é uma profecia a respeito de Jesus, quando ele diz assim, versículo 2, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Está aí a verdade inserida naquela pele de texugo. A realeza, a glória, a grandeza, a divindade de Cristo estava agora oculta pela forma humana que ele assumiu para vir pagar o sacrifício pela nossa salvação. E Isaías vai dizer, quem olhava para ele não se sentia atraído, nenhuma beleza via, nenhuma beleza estética para que pudesse admirá-lo. Da mesma maneira, aquela primeira coberta ou cobertura do tabernáculo, feita de peles de texugo, não tinha nenhuma beleza, não tinha nenhuma estética, nenhum atrativo, e só podia ver a realidade da glória, a realidade da riqueza dos detalhes, quem tinha disposição e coragem para entrar no tabernáculo. Da mesma forma, é quando alguém olha para a igreja, e ele olha de fora e não vê nenhum atrativo. Ele não vê nada que lhe chame a atenção, até decidir-se a entregar a vida a Cristo, até decidir a caminhar em direção a Deus, para começar a descobrir o quão maravilhoso, o quão glorioso é servir a Jesus. Então esta é a mensagem que aquela primeira cortina traz para nós, através das Sagradas Escrituras. A segunda cortina, feita de peles de carneiro,
tingidas de cor vermelha. Ela aponta para o preço da redenção. Ela aponta para o sacrifício na cruz. Ela diz a medida e o preço que deveria ser pago para que toda a humanidade pudesse alcançar agora remissão de pecados e a salvação em Cristo. Ela também aponta para uma outra verdade a respeito da igreja. É que todos quantos entravam naquele tabernáculo estavam cobertos pelo sangue. Estavam cobertos e protegidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. E a esta verdade, João vai escrever: aqueles que são de Deus, o diabo não lhes toca, porque estão protegidos, estão guardados pelo sangue do Cordeiro. A outra cortina, a cortina de peles ou pelos de cabras. Apesar de não estar definido aqui no texto sagrado a cor desta cortina, mas a maioria esmagadora dos comentaristas bíblicos sobre este assunto admitem que a cabra utilizada para, a pele de cabra utilizada para a construção, ou melhor, a confecção daquela cortina era uma pele na cor branca. Por quê? Porque a cor branca aponta exatamente para a justiça, aponta exatamente para a pureza, aponta exatamente para a pureza de Cristo como homem no seu sacrifício. Certa ocasião, o próprio Senhor disse: quem me aponta de pecado? Quem me acusa de pecado? Este cortinado de pelo de cabras, ele cobria exatamente o lugar santo. Ele cobria o lugar chamado santo. E era feito de duas partes. Essas cortinas, ou duas metades, elas eram fixadas uma na outras através de colchetes feitos de cobre. Eram 50 colchetes utilizados para fazer a ligação de uma cortina com a outra. Daqui a pouco nós iremos comentar a respeito do significado destes colchetes. A próxima cortina, ou a cortina mais interna, a cortina que só poderia ser vista por aquele que entrava no tabernáculo, era a cortina feita de linho fino, com bordado de azul, de púrpura e de escarlate. E aponta para a glória de Deus, aponta para a divindade de Cristo. E aponta para a sua realeza, porque eram as cores que os reis usavam para as suas vestimentas. Então, quando é utilizado estas cores naquelas cortinas, está transmitindo Deus através deste objeto que Jesus é rei e que o rei viria. Uma coisa que eu quero lhe chamar a atenção também é porque essas cortinas, essa cortina de linho era também feita ou construída por duas partes, composta por duas partes, fixadas também por 50 colchetes, mas diferente dos colchetes de cobre que fixavam ou juntavam as cortinas feitas de pelo de cabras que cobriam o santo lugar. Essas cortinas feitas de linho fino que cobria o santo dos santos, os seus colchetes eram de ouro. E aí também existe uma mensagem para nós. A mensagem é que os colchetes feitos de cobre, que uniam as cortinas que cobriam o santo lugar, em número de 50, aponta para a antiga aliança, aponta para o antigo concerto. Por quê? Porque a lei é dada exatamente 50 dias após a celebração da Páscoa. E a lei veio para punir o pecado, a lei veio para aplicar justiça no pecado. Nós temos comentado nos outros vídeos que o cobre presente nesta construção, ele aponta para juízo, aponta para justiça, aponta para a punição do pecado. Então, quando Deus entrega a lei a Moisés, 50 dias após a Páscoa, a lei veio exatamente para punir este pecado. Os colchetes de ouro, utilizados agora nas cortinas
de linho fino que cobria o santo lugar apontam para a nova aliança, apontam para o Novo Testamento. Porque 50 dias após a ressurreição de Cristo, o Espírito Santo de Deus desce sobre a igreja, sobre os discípulos e os demais que estavam reunidos naquele lugar, e enche-os com grande poder, e ali está inaugurada a igreja de Cristo. 50 dias após a ressurreição, a glória de Deus toma conta daquele cenáculo, representado aqui na mensagem, através desses colchetes, pelo tipo de ouro, porque o ouro aponta exatamente para a glória, aponta exatamente para a riqueza, aponta exatamente para a grandeza. E essas 4 cortinas, elas também têm paralelo com os 4 evangelhos. Por quê? Porque a cortina de linho, com bordados de azul, de púrpura, de escarlate, aponta ou tem relacionamento, melhor colocar, ou tem concordância, melhor palavra, concordância com o Evangelho de Mateus, que apresenta Jesus como rei. É no Evangelho de Mateus que Jesus é apresentado como rei. E até o próprio Pilatos manda colocar na cruz de Cristo: este é o rei dos judeus. Mateus, quando escreve, diz que os reis que vieram do Oriente visitaram Jesus quando este ainda era criança. Então Mateus tem a preocupação de revelar Jesus como rei no seu Evangelho. Ele escreve para os judeus e ali ele está dizendo que aquele a quem Roma matou e crucificou por ordem dos judeus era justamente o rei que estava prometido para vir no Antigo Testamento. Então, a cortina mais interna, a cortina que cobria o santo lugar, com seus colchetes, os 50 colchetes de ouro, feitas de linho fino, com bordados de escarlate, de púrpura, com desenhos de querubins, está fazendo concordância com o Evangelho de Mateus. Já a cortina de pelos de cabra, com a sua brancura, que mostra perfeição, que mostra justiça. Ela tem uma correlação com o Evangelho de Lucas, porque no Evangelho de Lucas, Jesus é apresentado como Filho do Homem. Jesus é apresentado como um homem perfeito. Os gregos haviam buscado em toda a sua história a perfeição humana. E Lucas, como grego, está escrevendo seu evangelho para um amigo grego e ele está dizendo: eu encontrei o homem perfeito. Ele se chama Jesus de Nazaré. Então, esta cortina, com esta brancura, aponta exatamente, ou diz exatamente esta verdade manifestada no Evangelho de Lucas. Já a cortina feita de peles de carneiro, tingidas de vermelho, tem relação ou paralelo com o Evangelho de Marcos. Por quê? Porque Marcos apresenta Jesus como servo sofredor, aquele que derrama a sua vida em favor da humanidade. E por fim, a última cortina, a cortina mais externa, feita de peles de texugo, ela tem correlação com o Evangelho de João. O Evangelho de João é o Evangelho onde Jesus é mais apresentado como Deus. Mas é justamente no Evangelho onde João diz: ele veio para o que era seu. Capítulo 1, versículo 11. Mas os seus não o receberam. Versículo 12. Porém, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, João, ele busca o tempo todo no seu evangelho apresentar Jesus como Deus. E por que estamos dizendo que aquela cortina feita de peles de texugo e tem relação ou tem concordância com o evangelho? É porque é justamente no evangelho que João revela que, mesmo sendo Jesus Deus e dando prova cabal da sua divindade, os judeus não o conheceram. Os judeus não o reconheceram como tal. Não viram a sua glória, não viram a sua majestade, não viram a sua divindade. E esta mensagem está justamente inserida naquela cortina. E ela traz um convite para todos. Se alguém quer ter um encontro com Cristo, se alguém quer ter intimidade com Deus,
se alguém quer ter uma vida espiritual onde possa desfrutar da glória, da beleza desta divindade, ele precisa começar a caminhar em direção ao tabernáculo. Passando pela cruz, representada no altar de bronze, passando pelo processo de santificação e purificação, representados na pia de bronze, entrando no santo lugar, na mesa da proposição, no candelabro, representado no altar do incenso e, por fim, no Santo dos Santos, onde estava e onde era manifestada a glória de Deus. Porque quem está fora não consegue ver, quem está fora não consegue desfrutar. Então, quando Deus manda Moisés cobrir aquele tabernáculo com aquela pele de texugo sem aparência, sem estética, sem beleza, ele está ocultando as riquezas, ele está ocultando a glória de quem não tem coragem de caminhar em direção a ele. Ele está escondendo de todos quantos não têm disposição para buscar um relacionamento sério, um relacionamento firme, um relacionamento de comprometimento com Deus. Isto também nos faz olhar e observar o texto que está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47, quando Deus lhe dá uma visão a respeito de umas águas, de um rio, que começava a sair debaixo das portas do altar, aliás, debaixo do altar, e passava pelas portas do templo, e ele disse que aquele rio, no primeiro momento em que o anjo mede uma certa medida, 1000 côvados, ele entra, as águas estão nos seus artelhos. É medido mais 1000 côvados pelo anjo, ele entra, e as águas estão agora nos seus joelhos. O anjo mede mais 1000 côvados e o convida a entrar, ele entra, e agora as águas estão nos seus lombos, ou na sua cintura. Mas o anjo mede mais 1000 côvados, e quando ele entra, ele diz, aquelas águas eram tão profundas, que não podiam, eram águas que deveriam ser atravessadas a nado. Ele está revelando exatamente o lugar santo, onde toda a glória é manifestada. Mas quem está fora do tabernáculo, quem não tem coragem de entrar por aquele cortinado, não consegue ver a beleza, a grandeza e a glória que é oferecida a todos os homens, a todas as pessoas que possam e queiram e desejem ter um relacionamento mais profundo com Deus. Estas mensagens daquele cortinado, destas cortinas, precisam ser levadas a sério. Deus está convidando você a buscar um relacionamento de uma maior profundidade espiritual, a atravessar aquelas cortinas e parar no santo lugar. É preciso prosseguir para além do altar. É preciso prosseguir para além da pia. É preciso prosseguir para além do santo lugar e chegar ao Santo dos Santos. E somente lá você conseguiria ver a cortina de linho fino, com os desenhos maravilhosos dos querubins, com bordados de azul, de escarlate, com bordados de púrpura, e toda aquela glória que está encoberto ao pecador impenitente, que está encoberto ao pecador que não se arrepende, que está encoberto àqueles que se acomodam, aqueles que apenas buscam um relacionamento menor, um relacionamento apenas superficial, mas está revelado a todos quantos têm coragem de buscar cada vez mais de Deus. Então, esta é a mensagem que eu gostaria de transmitir para você através deste comentário, desta lição. Eu espero em Deus que a sua vida seja grandemente abençoada. E espero também que nós possamos termos coragem de aceitar este convite. As cortinas do tabernáculo é Deus dizendo, se aproxime, chegue mais perto de mim e desfrute mais da minha glória dentro do santo lugar, junto às cortinas de linho fino, bordados de azul, púrpura e escarlate. Chegue neste ambiente e desfrute da minha verdadeira presença. Deus abençoe você em Cristo Jesus. Muito obrigado.